Este encontro marítimo-porto-santense no pavilhão de Santana merecia um público mais numeroso e entusiasta, já que os jogadores das duas equipas fizeram questão em produzir um espetáculo de boa qualidade. Golos e emoção não faltaram do princípio até ao final. Aqui o primeiro golo do porto-santense, marcado por Luís, na sequência de um contra-ataque. O Marítimo dominava e os visitantes respondiam nesse esquema. Mas um minuto envolvido era a igualdade por Chalupa, após defesa do guarda-redes Ruca. Ruca, o número 1 da equipa do porto-santense, que foi um obstáculo muito difícil de ultrapassar na primeira parte. Ele opunha-se desta maneira a todos os remates dos avançados do Marítimo e não era fácil que as suas redes fossem violadas. E depois, o contra-ataque da sua equipa, quando surgia, causava sempre grandes problemas à extrema defesa do Marítimo. Os guarda-redes na primeira parte também não se mostrava tão atento quanto era necessário. E o 2-1 para os visitantes surge aqui por Nuno. Marítimo tentou uma vez mais o ataque, mas a resposta do porto-santense, um minuto envolvido, e a Luís, que vai fazer o 3-1 para a turma visitante. Alguma culpa do guarda-redes, já que a bola foi à tabela de fundo e depois à boca das redes, foi só emendar. Era o 3-1 para o porto-santense. Aqui o 3-2 para o Marítimo, obtido por Artur Jardim num ressalto à boca das redes. E até ao final da primeira parte, o marcador não se alteraria, com os visitantes na vantagem, sempre com lances de ataque alternados numa e outra baliza, a obrigar a muita atenção à ação dos dois guarda-redes. Aqui está mais uma boa intervenção do excelente guarda-redes Ruca, do porto-santense, e após o intervalo, curiosamente, a turma da Ilha Dourada a surgir ainda mais coesa e a criar grandes problemas agora para o guarda-redes do Marítimo, que nesta segunda parte haveria de exibir-se em grande plano. Mas antes disso vai surgir o 4-2 para a turma visitante. Repare-se, desta maneira Zeca fazia esse tento. Marítimo que responde de imediato e vai chegar aqui ao 4-3, portanto reduz o marcador. Artur Jardim, uma excelente esticada a não dar hipótese ao guarda-redes Ruca. E apenas um minuto envolvido surgia a igualdade a 4 golos. Uma vez mais, excelente combinação e Artur Jardim a facturar. Mas a resposta do porto-santense surgiria poucos instantes envolvidos. Uma iniciativa de Geraldo, que vai culminar com um remate, como vamos ver, após esta interseção. O remate de Geraldo, a defesa incompleta de Paulo e a recarga de Nuno a fazer o 5-4 e depois tudo se alterava. Quando chegou ao 5-4 houve aqui um pequeno período, uma pequena desorientação, houve uma falta de marcação, o defesa teve que sair, que é o jogador que eu tenho que melhor marca, tive que optar pelo Zeca para chegar, para jogar cá atrás, de forma o Zeca não está muito rotinado cá atrás, é um avançado nato, pronto, e as coisas aconteceram. O Marítimo desde o início do jogo, portanto era a equipa que estava a atacar mais, a que estava a criar mais oportunidades. E naturalmente que mais tarde ou mais cedo as oportunidades, o azar não ia ser assim tanto que as bolas não entrassem na baliza do porto-santense. Com o controle total do jogo estava perfeitamente ciente, tinha consciência também de que o porto-santense na parte final iria abaixo fisicamente. Já nesse aspecto eu penso que o Marítimo está muito melhor fisicamente que o porto-santense. E foram com essas armas que nós jogamos, naturalmente metendo depois o Mário Brazão, um jovem que com a sua força e como estava fresco conseguiu desequilibrar cá à frente. Efetivamente, a entrada de Mário Brazão operou uma radical transformação na equipa do Marítimo. Esta tornou-se mais rápida, mais prática, enquanto, por seu lado, a turma do porto-santense quebrava algo fisicamente. Aqui era o golo do 5-5, uma forte esticada de Pedro Farto, confirmada à boca das redes por Apolo. E num espaço de apenas 2 minutos, o Marítimo operava a reviravolta completa no marcador. Primeiro esta assistência de Apolo para o golo de Nuno Silva a fazer o 6-5. E em instantes envolvidos, numa sequência de ataques de um lado e outro, era agora o Marítimo quem se revelava mais operacional no contra-ataque. E quem tinha de tomar a iniciativa do jogo o porto-santense, já que em desvantagem no marcador, procurava fazer a recuperação. Desta maneira, repare-se, contra-ataque e a esticada forte de
Mário Brazão a fazer o 7-5, um tento bem merecido para a ação deste jovem jogador. E o 8-5 surge pouco tempo também envolvidos. Uma vez mais, tudo fácil, jogadores do Porto Santense completamente afastados do lance e Nuno Silva estabelecia aquele que haveria de ser o resultado final, 8-5. Isto independentemente de, na ponta final do encontro, o Porto Santense ter primeiro este livre direto que Nuno falha com a defesa de Paulo Gonçalves. Depois, esta grande penalidade, outra vez Paulo Gonçalves a defender e a manter assim o 8-5 até ao final, com equipas a pensar no que vai ser o resto do campeonato. A carreira do Marítimo é tentar ficar entre os 6 primeiros lugares. Vamos fazer os possíveis para que isso aconteça. Naturalmente que há pontos que se perdem, que se jogava que se ia ganhar. Há pontos que vamos ganhar que à partida não seriam de ganhar. Há essas situações, mas penso que o Marítimo está a trabalhar bem para conseguir esses objetivos. Penso que nós temos isto mais ou menos controlado para ficarmos dentro dos 6 primeiros lugares. É evidente, hoje descemos, vinhamos aqui para pontuar, mas, portanto, enfim, nós temos feito mais jogos fora do que em casa, já apanhámos também o Sintra em casa e perdemos em casa com o Sintra, que o Sintra vem dar um passeio na segunda divisão. Eu acredito que vamos ficar dentro dos 6 primeiros lugares, vamos ver o calendário agora que nós temos, é mais fácil do que tem sido até aqui.